Alerta! O humanismo a ser proclamado oficialmente no mundo. A Igreja Mundial Religiosa, agrupando todas as religiões, anuncia pelo Papa de Roma a Fraternidade Humana Mundial em 14 de maio de 2020. O que significa isto? A resposta bíblica é a formação do governo mundial religioso. Alerta! Padre Dornelles, o anticristo vem depois de Francisco? Não é que o anticristo venha logo depois de Bergoglio. Porque Bergoglio, queridos, ele vai continuar aí e comandando a contra-igreja, a seita que ele criou desde a usurpação do trono petrino, vai estar aí nesta função de antipapa até o fim, até aos 3 dias de trevas, quando ele, o anticristo e Lúcifer foram arrojados ao lago de fogo. Então não é que seja logo depois de Francisco que vai aparecer o anticristo. Não. O próprio Francisco vai apresentar o anticristo ao mundo. É o Francisco que vai ir com o tempo, devagar, isso vai ser num dia, né? Mas com o transcorrer do tempo dos anos, vai começar a dar a importância internacional para o anticristo, tanto no campo político quanto no campo religioso. O anúncio do Papa de Roma para 14 de maio de 2020. Este homem disse: é necessário um pacto educativo global que nos eduque à solidariedade universal, a um novo humanismo. O que significa isso? Um novo mundo sem Deus e sim com as ideias e religiões humanas. Significa preparação para o cumprimento da profecia sobre a organização do governo e da Igreja Mundial sem Deus, e com todas as religiões e seus deuses. Apocalipse 13, verso 1 ao verso 18. Significa a apostasia obrigatória e a vinda da nova Inquisição. 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e Apocalipse 13, 11 a 18. Cristão, acorda para os tempos que estamos vivendo. Assuntos proféticos. Ande informado do futuro. Veja os nossos programas no YouTube, Facebook, Twitter, Pastor Adelino de Souza Vídeos. O arrebatamento da Igreja estará para breve. Estas notícias indicam que sim. As 2 bestas do Apocalipse aparecerão brevemente? Tudo indica que sim. Cristão de Cristo, acorda para os tempos em que estamos vivendo. Graças a Deus, vimos mais uma vez perante a face do Senhor para lhe dar a glória, o louvor e a adoração e a gratidão da nossa vida. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso, é poderoso, é aquele que nos tem ajudado até aqui e nos vai ajudar até ao fim. Glória ao nome do Senhor. Nós sabemos que os dias não são nada bons para a Igreja do Senhor, mas confiamos em Jesus, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até à consumação dos séculos. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, presta atenção àquilo que vai ouvir, porque na realidade são coisas muito importantes para a nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, adoramos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, estamos na Tua presença
presença exatamente para isso, Senhor. É para honrar e bendizer aquele que é Rei e Senhor, aquele que é o dono das nossas vidas, aleluia, aquele que nos resgatou com o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, que tens sido o nosso refúgio e vais continuar a ser. Abençoa o teu servo, inspira-o, dá-lhe graça, Senhor, e sabedoria para expor a tua santa e bendita palavra. E aqueles que a vão ouvir, Senhor, concede-lhes temor, Senhor, concede-lhes, ó Senhor, arrependimento, aleluia, e ajuda-os a que se preparem para estar contigo um dia no lar da glória. Nós pedimos, Pai, e te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus chegamos até junto de vós, em nome de Jesus e com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar, damos a glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória a Deus Espírito Santo, porque só Deus é digno de ser exaltado. E como sempre, hoje é também um dia de boas novas, pois vamos anunciar o noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias. A mensagem deste dia é uma chamada à vigilância dos filhos de Deus e um aviso, de um modo geral, para todos aqueles que ainda não são cristãos de Cristo, para que sejam alertados nos tempos do fim, da hora da graça de Deus e para a Igreja do Senhor estar vigilante. E que desta forma possam também essas pessoas que não conhecem a Cristo ainda buscar o perdão de Deus e a sua salvação, evitando os dias angustiosos que se aproximam sobre a terra e o sofrimento eterno que virão depois, no outro lado da vida, a quem partir a eternidade sem Deus e sem a salvação. Uma parte deste programa constará de vários clipes de reuniões políticas e religiosas, em especial em fotografia, que no mundo se tem passado para a formação do governo mundial, político e religioso. A nossa mensagem tem por tema o governo mundial para o ano 2020? Ponto de interrogação. Será que isso vai acontecer em 14 de maio do ano de 2020? E se isso acontecer, eu farei uma pergunta. Porquê 14 de maio? Naturalmente, os portugueses que se têm convertido têm uma ideia. É que no dia 13 de maio de 1917 apareceu em Fátima algo que levou 3 crianças a compreenderem que era uma senhora vinda do céu e que essa história ficou como um problema muito grave para aquela Igreja de Roma. É que os servos de Deus têm uma ideia muito diferente daquela que tinham as crianças. Quem apareceu ali não foi a Virgem Maria, que ela não pode aparecer a ninguém. Deus envia os seus anjos e não pessoas que morreram. As pessoas que morreram não aparecem a ninguém. E queremos que Maria também morreu como todos os mortais, ainda que era mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus revelado em carne. De maneira que quem apareceu ali foi um anjo satânico disfarçado para engano. De maneira que um dia depois do 13 de maio, estas coisas que vamos ministrar e mostrar em diversas fotografias e pelo menos 1 ou 2 ou 3 clipes, nos informam do Papa de Roma, que está organizando as religiões universais para formar, as religiões mundiais para formar a chamada Igreja Universal que se encontra em Apocalipse 13. De maneira que nós vamos ler agora a palavra de Deus.
Assim diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 13, verso 1 e verso 2, e depois verso 11 ao verso 18. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e da sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, até aqui a palavra de Deus. O título da mensagem deste dia é sobre o governo religioso mundial para 14 de maio de 2020? Ponto de interrogação. Esta mensagem consta de 3 aspectos. A introdução, e no final dela, se Deus quiser, vamos dar alguns clipes para termos uma ideia daquilo que se está passando no mundo e que se vai passar. Em segundo lugar, resumo da profecia sobre o governo e religiões mundiais. E em terceiro lugar, Israel no fim do tempo. Ao introduzir esta mensagem, vamos dizer o seguinte, que com a vinda da internet e neste aspecto bíblico, o mundo cristão começou a ser bombardeado com toda a sorte de mensagens de estudo e notícias dos dias do fim. Umas são de confiança, outras, porém, trazem enganos previstos nas Escrituras de falsas doutrinas e falsos profetas, e outros de tempo religioso nas chamadas igrejas e supostas igrejas, mas que são apenas ajuntamentos de homens e mulheres levando uma vida carnal e natural e de confusões espirituais que se passa nesses lugares. Por outro lado, além do desenvolvimento político do mundo, para cumprimento das profecias do fim da graça de Deus, como no caso do desenvolvimento religioso mundial, a política e a religião mundial são 2 aspectos da profecia bíblica que estarão em grande evidência para que a Igreja de Cristo medite sobre o assunto. A mensagem que foi lida revela-nos 2 bestas, uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. Essas 2 bestas representam um homem político que governará o mundo no tempo da grande tribulação durante 7 anos, e a outra, um homem religioso chamado de falso profeta, que governará o mundo religioso. E é muito importante este assunto para se perder. Ouça até ao fim e veja até ao fim para andar informado daquilo que está passando. As 2 bestas representam 2 homens. E queremos que a segunda besta vai introduzir a primeira ao mundo. A segunda besta religiosa introduzirá a primeira política
ao mundo. Primeira besta política. O primeiro homem apresentará ao mundo o segundo, que governará o mundo na política e ele na religião. Queremos, com sinceridade, que nesse tempo a Igreja de Cristo não estará na terra, porque o Senhor tem prometido livrar a sua Igreja da grande tribulação. Não nos guardou para a ira, mas para a aquisição da salvação. De maneira que tome atenção ao que se vai seguir, porque não vamos dizer tudo. Talvez no próximo programa vamos mostrar algo mais. Assim, a política e a religião mundial são dois aspectos da profecia que nos últimos dias estão em muita evidência para a Igreja estar avisada. E estas notícias de 14 de maio, anunciadas pelo atual Papa de Roma, têm corrido todo o mundo e o mundo está alvoroçado. Em Apocalipse 13, verso 1 ao verso 8, Jesus deixou este ensino em forma daquelas duas bestas, a política e a religiosa, ou seja, um líder político e outro religioso a nível mundial, que estarão a governar o mundo nesse tempo, e eu creio, por 7 anos. E graças a Deus que o povo do Senhor tem a oportunidade de saber por muitas e boas notícias deste desenvolvimento político-religioso, que finalmente é o cumprimento da profecia. Estas reuniões de assuntos políticos e religiosos que nos chegam em forma de imagens, da imprensa, da internet, etc., é de muita valia para os cristãos. Estou-me a referir à Europa reunificada e da religião mundial promovida pelo Vaticano. E que o atual Papa se tem tornado o chefe das religiões do mundo. E a Europa reunificada, creio ser, nas Escrituras, o Império Romano restaurado, que o profeta Daniel falou em Daniel 2 e Daniel 7. Quando lemos as Escrituras e vemos com os nossos próprios olhos esse cumprimento tomando lugar, isso significa que os cristãos que devem andar muito ativos na obra de Deus e que a nossa vigilância seja também contínua. E isto pelo facto de que o arrebatamento da Igreja pode estar para muito breve e que a grande tribulação de 7 anos virá logo a seguir. Nós queremos assim, embora haja outra facção do cristianismo que assim não creia. E eu sou, não sendo dogmático, creio assim que o arrebatamento se dá antes da grande tribulação. Também sobre este assunto existe pelo menos 3 interpretações deste evento. E nós aqui queremos que a Igreja não passará pela grande tribulação pelo facto de que a grande tribulação consiste um sofrimento sem par na história, onde, por exemplo, 1/3 do planeta vai arder com fogo, a erva e as árvores, etc., etc. A grande tribulação é um tempo de grande destruição sobre a terra e queremos que esse tempo é nas Escrituras chamada de o dia do Senhor e o dia da ira de Deus. E como muitas vezes temos afirmado aqui, nós vamos deixar mais uma vez 3 Escrituras que nos ajudam a entender a nossa afirmação de que a Igreja não passará por essa tribulação. A primeira Escritura diz que devemos esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1 e verso 10, e queremos que essa ira virá no tempo da grande tribulação. Segunda, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5 e verso 9. E a terceira Escritura foi dita também por Jesus a João. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Esta Escritura foi dada à Igreja de Filadélfia, aquela igreja que o Senhor se agrada. Apocalipse 3 e verso 10. Eu vou repetir
esta Escritura: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, ou tribulação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3, verso 10. E eu creio que a Igreja é a noiva de Cristo e que Ele não tenta a sua noiva, mas que a protege, que a livra. Deus não pode ser tentado pelo mal. E este tempo é de grande destruição satânica sobre a terra, juntamente com a ira de Deus. Bem, sabemos que a Igreja primitiva sofreu muito. Até foram queimados nas praças públicas e lançados às feras. Mas nós estamos falando para os tempos do fim. Aqueles que na terra desprezaram a Deus terão a sua recompensa. Mas esses não são a Igreja de Cristo, mas sim dois tipos de pessoas. Ali estarão incluídas, primeiro, as virgens loucas de Mateus 25, que não tinham azeite suficiente na sua candeia, azeite espiritual para a jornada. E em segundo lugar, os descrentes das nações que rejeitaram o Evangelho de Cristo. Eu não vou repetir os estudos já feitos, colocados na internet há diversos anos, sobre o Império Romano restaurado na Europa, ou seja, a Europa reunificada, e tampouco os estudos sobre as duas bestas, o anticristo e o falso profeta, mas chamar a vossa atenção que todos podem ver e ouvir sobre estes assuntos proféticos e muito ilustrados, e que basta procurarem em Pastor Adelino de Sousa vídeos e colocar em prática a sua visão. Começar a ver e a ouvir, dirigidos pelo seu Espírito Santo. Ali encontrarão todo este material espiritual, mas vou inserir aqui vários clipes e fotos destes assuntos e religiosos para alertar de que poderemos estar às portas do arrebatamento de Cristo e que no próximo ano, 14 de maio de 2020, conforme vamos ver, seja a Organização Mundial das Igrejas tornada pública e oficial. Vamos ver alguns clipes e algumas imagens. Assuntos proféticos. Ande informado do futuro. Veja os nossos programas no YouTube, Facebook, Twitter. Pastor Adelino de Sousa, vídeos. Ande informado. Ande informado. O cumprimento profético das Santas Escrituras para os últimos dias já vem do século passado, tanto na parte política quanto na religiosa. Como todos nós sabemos, esta fotografia vem do século XX. Esta cidade de Jerusalém tem feito correr muita tinta na parte religiosa e política, porque é a cidade santa que é disputada por muitos e ela pertence somente aos judeus. Este terrorista derramou muito sangue inocente, já partiu à eternidade também. O processo de paz entre judeus e árabes começou com o Acordo de Oslo, em 1993. Outro presidente americano tentou ajudar no processo de paz entre judeus e árabes, mas sem sucesso. Mais um presidente americano tentou ajudar no processo de paz, também este sem sucesso. E este assunto do processo de paz continua agora com o presidente Trump e judeus e árabes. Será que desta vez chegam a uma conclusão? É muito possível. Uma coisa é certa, profeticamente este assunto tem que se dar, mas só se dá com a primeira besta
do Apocalipse 13, o homem da falsa paz, que é o Anticristo. Pergunta: quem é e de onde vem o Anticristo? Segundo a Santa Escritura, ele vem do Império Romano restaurado. Segunda pergunta: de onde vem o falso profeta? Tudo indica que esta segunda besta do Apocalipse é o chefe de uma religião universal que queremos estar já imediatamente em evidência no mundo inteiro no ano de 2020, através de Roma. Atente para a blasfémia que sai da boca deste homem em relação com Deus. To pray, y una cosa que parece extraña, something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. Fracaso de Dios. Ideias estas, partilhadas tanto por comunistas, socialistas, todo tipo de coletivista que você imaginar, e também, é claro, pelos nazistas. Adolf Hitler, pelos fascistas, Mussolini, eles eram todos eugenistas. E todos eles nutriam uma enorme afeição pelo ambientalismo. Diagnóstico. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Eu creio que é tempo de nós lermos Daniel 2 e Daniel 7, que nos dão uma ideia do tempo em que estamos vivendo. Vamos atender a 3 perguntas e depois ver um pouco de explicação do que estamos contemplando. Vamos falar sobre ele. Se existe algo de importante na vida, é tomarmos atenção a estas 3 perguntas. Primeiro, que horas são no relógio de Deus? No relógio profético de Deus. Segundo, para onde caminha a história do mundo? E em terceiro lugar, em que tempo vivemos nesta geração? A escritura para estas perguntas se encontra em Daniel 9 e verso 27. Estamos vendo a cronologia bíblica desde Cristo até ao milénio. 4 antes de Cristo, com o nascimento de Cristo em Belém, indo ao Calvário e tempo da Igreja. Aqui. Depois tem o arrebatamento da Igreja, os 7 anos da grande tribulação, 3 anos e meio de paz humana e 3 anos e meio de destruição sem par na história do homem. E depois temos a vida de Cristo para a terra para o milénio, segunda vinda de Jesus, milénio de 1000 anos. E depois disto, dos 1000 anos, ainda temos uma chamada 8ª dispensação, aonde haverá um novo céu e uma nova terra. Novos céus e nova terra, Apocalipse 21 e verso 1. Esta é a cronologia de Cristo desde que nasceu até ao milénio, etc. Daniel 9 e verso 27. Neste quadro nós temos a história profética, então, dos 4 impérios mundiais simbolizados desde o ano 606 a.C. até ao presente século 21, etc. Temos então a estátua do sonho de Nabucodonosor com a cabeça de ouro, que é Babilónia, o reino da Babilónia.
o peito e braços de prata, que era o Império Medo-Persa, o ventre de cobre, simbolizando o Império Grego, e temos as pernas de ferro, que simbolizavam o Império Romano, e temos os pés de ferro e de barro, simbolizando um tempo de restauração do Império Romano. Nós estamos vivendo aqui, na Europa reunificada. E no tempo destes reis, segundo a palavra de Deus em Daniel 2 e verso 44, no tempo destes reis vai haver uma pedra cortada sem mãos, simbólica do reino de Cristo, que vai dar nos pés da estátua e vai desfazer todos os reinos humanos e ser implantado o reino de Cristo na terra. Deste lado direito temos o sonho de Daniel, Daniel 7, 3 a 8, que este animal simbólico do Império Babilônico, este urso simbólico do Império Medo-Persa, o terceiro leopardo com asas e com diversas cabeças, simbólico do Império Grego, e o animal espantoso com 10 cifras e mais 1, simbolizando o Anticristo, este animal, símbolo do Império Romano. Portanto, nós temos então a cabeça de ouro, simbólica do Império Romano 606 a.C., temos o peito e os braços de prata, simbólico do Império Persa 536 a.C., temos o Império Grego, nesta parte do ventre de cobre, simbólico do Império Grego 330 a.C., e temos as pernas de ferro e de barro, que alguns teólogos dizem que uma é o Império dividido em dois, do oeste e do leste, 646 a.C., segundo um teólogo. E temos então esta parte que é importante, que é o nosso assunto, em que estamos falando acerca dos pés de ferro e de barro, simbólico do Império Romano restaurado a partir do 1/1 de 1993. Assuntos proféticos. Ande informado do futuro. Veja os nossos programas no YouTube, Facebook, Twitter. Pastor Adelino de Souza, vídeos. O arrebatamento da igreja estará para breve. Estas notícias indicam que sim. Estas notícias indicam que sim. As duas bestas do Apocalipse aparecerão brevemente. Tudo indica que sim. Ande informado. Isto é um alerta. O humanismo a ser proclamado oficial ao mundo. A Igreja Mundial Religiosa, agrupando todas as religiões, anuncia pelo Papa de Roma a Fraternidade Humana Mundial, em 14 de maio de 2020. O que significa isto? A resposta bíblica é a formação do governo mundial religioso. O que se segue é um clipe do nosso programa feito em 2012 e que está na internet com o título Os Pés de Ferro e de Barro, número 1 e 2. Veja este vídeo para andar informado. E línguas dos povos diferentes. Por um pouco de tempo, bem, vamos aprender inglês para todos falarem a mesma língua e nos entender o melhor possível. E eu creio que eles falam diversas línguas oficiais na União Europeia para se poder entender. Mas é natural que estas culturas e estas línguas estejam na base da profecia. Quando Deus confundiu as línguas, o fez com um propósito.
era que os povos povoassem o mundo terreno, como temos vindo a falar anteriormente. Mas ao longo da história, eles aprenderam a língua uns dos outros para se juntarem outra vez. Isto é verdade. E Deus não aprova essa ligação, nem a chamada Nova Era, ou New World Order, ou Novos Ordens que coloram. Deus não aprova a globalização, é contrário à sua palavra e as consequências aparecerão. Quarto lugar, a preparação do fim dos governos humanos. Vamos ver algumas fotografias. Como ia falando, estamos contemplando algumas fotografias. O tempo dos pés de ferro e barro é um tempo curto na história dos governos humanos. A sua decadência também se entende pelos materiais ali usados, como temos contemplado na história daquela estátua. A fragilidade do barro significa isso mesmo. E como estes materiais não aderem, é sinónimo de divisões. É sinónimo de divisões. E seu tempo de vida pode estar muito curto. Nesse tempo, contudo, é o tempo da preparação para dois homens governarem o mundo por 7 anos. Um no sistema político e o outro no sistema religioso. Nas Escrituras, esses homens são conhecidos por o Anticristo e o falso profeta. Aqui temos o quadro A paz que o homem produz vai terminar na maior tragédia da história. 1 Tessalonicenses 5 e verso 3. Aqui temos a junção de políticos e religiosos do mundo. A política judeus, romanos e montanos. Por exemplo, temos estes 3. Aqui temos esses líderes bem conhecidos que há muitos anos atrás se têm juntado, alguns deles já partiram à eternidade, se têm juntado para fazer a paz. Mas quando disserem há paz e segurança, surgirá repentina destruição como aquela que está com dores de parto e de modo nenhum escaparão. Surgirá a repentina destruição. Então, temos ainda aqui embaixo uma outra foto relativa à união das religiões a nível global. Temos indianos, montanos, etc. Todo o tipo de religião mundial aqui nesta foto e nesta também. De maneira que nós estamos vivendo nestes tempos atuais do fim. Aqui temos, por exemplo, a Confederação das Religiões e Comunismo Religioso, Igreja Social do Apocalipse 13. Infelizmente, muitos cristãos chamados de protestantes e de evangélicos estão aderindo ao comunismo, não compreendendo que estão indo para o abismo. Deste lado, nesta fotografia, temos a Conferência Mundial para a Paz, 2001. Conferência Mundial para a Paz. Alguém na vida poderá fazer paz? Quando disserem há paz e segurança, surgirá repentina destruição. A paz, infelizmente, não pode existir, só pode existir no fim dos dias. E esta paz é feita com homens religiosos e políticos e não com a Igreja de Cristo. A paz de Deus, Jesus não a deixou, exceto todo o entendimento, e é diferente desta paz. Então eu ia dizendo que se levantariam 2 homens, um na política e outro na religião. E aqui temos o homem da política, o anticristo, aquele chifre número 11 daquela besta do Império Romano, que agora restaurado é o chifre número 11, o anticristo que governará o mundo, o homem que falará grandiosas coisas, o homem erudito, que vai enganar todo o mundo. Este será o chefe dos Estados Unidos e Europa, segundo aquilo que eu entendo das Sagradas Escrituras, e depois governará o mundo inteiro e obrigará o mundo, depois de 3 anos e meio da sua consolidação, obrigará o mundo a receber a sua marca financeira do 666. Entretanto, com ele virá outro personagem revelado
neste carneiro aqui. Esse será o chefe de uma religião mundial que agora temos aqui em progresso. Este será o seu chefe da religião mundial que governará o mundo por 7 anos. Eu devo dizer o seguinte: um homem chamado Henri Spaak, político belga, que em 1956 era presidente da Assembleia Consultiva do Conselho da Europa, disse estas palavras: mandem-nos um homem para nos liderar, seja ele Deus ou o diabo, e o aceitaremos. Tal era o difícil trabalho de liderar isto já no princípio. Trabalho de liderar vários povos de línguas e culturas. Não é fácil. Isto vai acontecer conforme este homem pediu. Mandem-nos um homem, seja Deus ou o diabo. E isto vai acontecer. Um homem virá exatamente enviado pelo diabo para governar a Europa. E depois vão ver a recompensa deles quererem desafiar a autoridade da palavra de Deus. Até este dia de 2012, este líder ainda não apareceu. E quando aparecer, só tem 7 anos de reinado. Nos primeiros 3 anos e meio ele virá como super-homem, homem de paz. Nos últimos 3 anos e meio trará ao mundo a maior destruição que jamais o mundo conheceu. Mas, na mesma altura, virá com ele o outro líder religioso mundial e chefe de uma confederação de religiões e igrejas apóstatas. Isso está revelado em Apocalipse 13, verso 1 ao verso 18. E continuamos vendo um outro quadro. Aqui temos o poder político e poder religioso do mundo desde Babilônia. O poder religioso apoiado no poder político, que é aquela besta com 7 cabeças e 10 chifres, agora desenhado de outra forma. Aqui está o anticristo revelado e aqui as 10 nações ou regiões da Europa nesta cabeça. Aqui temos de novo o anticristo e aqui temos a religião e a adoração de imagens, a idolatria que Deus proíbe. A grande prostituta embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus, Apocalipse 17, 1 a 6. Meus amados que nos escutam, a política e a religião sempre andaram juntas e no fim dos dias, isto tem de acontecer. Entretanto, vivemos no tempo que precede o líder da Europa e do mundo. E quanto ao que viste dos pés de ferro e de barro, será um reino dividido, como já temos falado. E em Daniel 7, 27 a 25 revela o 4º animal, que simboliza o Império Romano, a cabeça do animal que tinha 10 pontas, 10 chifres, etc. E essa ponta número 11 arrancou 3 pontas, ou destruiu 3 nações, e falava grandiosamente, era erudito, com poder satânico. E, como disse, essas pontas simbolizam nações destruídas pelo anticristo na comunidade. Portanto, continuando o nosso assunto, temos aqui a Europa mitológica, no tal touro chamado Zeus, e a mulher assentada sobre o símbolo da Europa. E aqui temos a besta, com 7 cabeças e 10 chifres nesta besta, e a mulher assentada na besta. Vejamos a semelhança. E aqui temos o selo da Europa, o selo do Parlamento Europeu. Aqui temos uma besta e a mulher assentada sobre esta besta, com o símbolo da Europa, o Zeus, o touro mitológico. De maneira que nós estamos vivendo últimos dias da Era da Graça. E agora nós temos aqui a sede do governo da Europa,
em Bruxelas, na Bélgica. Esta é a sede do governo da Europa. Este é o Anticristo, o chefe que governará a Europa em primeiro lugar, a ponta número 11 daquele animal espantoso do governo do Império Romano restaurado. Aqui temos a bandeira da Europa e aqui ao centro temos um instrumento da justiça do Anticristo, e isto simboliza a Igreja, os crentes que ficaram, as virgens loucas que ficaram para o tempo da grande tribulação, e a justiça do Anticristo que os espera. A guilhotina do Anticristo, Apocalipse 20, verso 4. A besta do Apocalipse 13, 1 e 2. E o cifre número 11 de Daniel 7 e verso 20, como temos vindo a falar. Saibamos o tempo em que estamos vivendo. Nestes últimos dias, que a Bíblia nos adverte no nosso texto, nós, como estávamos falando, vamos de novo apresentar que este é o instrumento da justiça do governo mundial para quem não receber a marca da besta. Apocalipse 20, verso 4. Este é o instrumento de justiça, a guilhotina, e isto simboliza aqueles que não creem na marca da besta e que não a querem aceitar, porque se aceitam, fazem um pacto com Satanás e preferem ficar sem a cabeça do que ir para o inferno sofrer eternamente. Devemos saber o tempo em que estamos vivendo, e este quadro representa a ferramenta das duas bestas para governar e controlar o mundo, o computador. Símbolo do mundo e do computador. Aqui temos, de novo, o Império Romano restaurado nestas 10 regiões ou nações ou reis, e o Anticristo aqui e o falso profeta. As duas bestas do Apocalipse 13, 1 a 18, e de Daniel 7 e verso 20. Tudo está computadorizado. Eu creio que dispensa comentários. Todos nós sabemos que vivemos no tempo do computador. Mas aqui está o espírito da Europa e da Babilônia. O espírito de Babilônia na Europa para unir o mundo. Esta é a antiga, uma representação da antiga Torre de Babel, em Babilônia. E aqui está um prédio do sistema europeu de governação. Vejamos a comparação. Aqui temos um computador que custou 100 milhões de dólares e aqui diz, estudos europeus de setembro de 2009, na invenção de um computador para ler o cérebro das pessoas. Vivemos no tempo do progresso que se tornará em problemas. E agora nós vamos ao quarto aspecto. Pois já, telespectador, depois de termos visto diversos clipes e diversas fotografias que foram inseridas neste programa, vamos ao segundo aspecto e dar um resumo profético das coisas que estão acontecendo no mundo, descritas na Palavra de Deus. Assim, para quem não tenha o conhecimento do que se trata sobre o arrebatamento da Igreja e da grande tribulação, que eu creio que se segue após o arrebatamento, vamos deixar aqui alguma explicação destes dois eventos proféticos que creio estarão para muito breve. Primeiro, o arrebatamento da Igreja é a saída de milhões de pessoas que serão arrebatadas da terra para o céu sem que provem a morte. E nesse dia se dará a ressurreição dos mortos que morreram na fé cristã, e descrita em várias escrituras, tais como João 14, 1 a 3, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e 1 Coríntios 15, 50 a 52. Segundo lugar, a grande tribulação
Ela será um período de 7 anos, segundo aquilo que nós entendemos da Santa Escritura, que se seguirá ao arrebatamento da Igreja, e esse período de tempo foi descrito por Jesus de um tempo sem paralelo na história da humanidade. E Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mateus 24, verso 21 e verso 22. E sobre esta profecia, Jesus se referiu a Daniel, capítulo 12, verso 1. Assim, qual a razão principal desta mensagem? Naturalmente é o anúncio do Vaticano, conforme temos vindo a falar no dia 14 de maio de 2020. E este assunto engloba o mundo religioso e o mundo político e poderá ser a base do cumprimento profético do governo mundial religioso de Apocalipse 13 e verso 11 ao verso 18 e assim. Este governo mundial religioso estará pronto para anunciar o Anticristo. O assunto em questão é o novo pacto da fraternidade humana e isso significa todas as religiões do mundo em parte de igualdade, etc. As notícias da internet correm o mundo inteiro num pequeno espaço de tempo e esta que vai ser aqui mostrada, ou que foi mostrada, melhor dito, é a razão desta mensagem ser um alerta ao povo de Deus. Mas, finalmente, o alerta é para todos nós. Deus ama todos os pecadores da terra e a todos quer salvar. A todos quer avisar de que nós vivemos tempos do fim da era da graça de Deus. Entretanto, este meio de comunicação da internet tem muitas e boas notícias, mas também tem muitas informações enganosas, muito engano, muita especulação e muita violência. E sobre o que vai acontecer no dia 14 de maio de 2020 no Vaticano, é motivo de vigilância dos cristãos de Cristo, porque há quem afirme que esse dia, ou nesse dia, o chefe de Roma irá apresentar ao mundo o Anticristo. Será isso verdade? Pode não ser. E é possível que não seja, mas sim estar preparado para um dia próximo o fazer. Segundo o que eu tenho entendido, esse evento poderá ser a base religiosa a nível mundial a ser consolidada para ser reconhecida por todo o mundo religioso e político e assim ficará assente o governo mundial religioso para dar posse ao Anticristo num futuro que somente Deus conhece. Até este dia, muitas são as interrogações, mas o que ouvimos do chefe religioso do Vaticano poderá ser a proclamação universal da nova religião do mundo a ser implantada com todas as religiões do mundo, uma chamada Universal Igreja sem Deus. Ninguém com conhecimento bíblico deve estranhar esse evento romano, porque as coisas não acontecem de qualquer forma. Como todos sabemos, uma peça de teatro não vai ao palco sem primeiro ter os seus devidos ensaios. E o que temos visto naquela parte do clipe que fizemos, do programa que fizemos em 2012 e que está na internet, é motivo de alerta para cada um de nós, porque ali temos diversas reuniões a nível mundial, tanto de políticos como de religiosos. E a cena um dia vai ao palco, quando tudo estiver preparado. Os ensaios para o governo mundial, político e religioso já há muitos anos têm tido o seu começo com muitas e variadas reuniões, conforme tenho dito, a vários níveis, com chefes políticos e religiosos. E há cerca de 20 anos que as nações europeias estão organizando no Império Romano restaurado, conforme temos visto, e queremos que tudo está preparado para que estas duas bestas governem o mundo por algum tempo. E o facto interessante é este. Não há muitos anos que, no século XX, a Europa passou por 2 guerras mundiais e agora se estão juntando para um bem comum e serem todos amigos. Então, como é que os inimigos se tornaram amigos? Então, com línguas e culturas tão diferentes, eles têm conseguido estar juntos e ultrapassar as barreiras culturais e linguísticas.
Isto não seria possível se não fosse o cumprimento da Santa Escritura para os últimos dias da era da graça de Deus. E este é um dos avisos mais evidentes da profecia que está escrita em Daniel 2 e Daniel 7, que haveria de ter o seu cumprimento nos dias do fim. E então este evento de Roma poderá ser o anúncio ao mundo, como temos dito, da religião mundial, formada, ou a Igreja Mundial, formada por todas as religiões, onde o chefe será o falso profeta. Então eles têm chegado a um acordo sobre a nova ordem mundial, como temos ouvido falar da boca dos políticos. E vir então o começo do cumprimento profético do poder satânico da segunda besta do Apocalipse, capítulo 13, verso 11 ao verso 18. Eu creio que a primeira besta é o Anticristo, o homem que liderará o mundo na política a partir da Europa. E que, para isso acontecer, poderá haver no mundo uma grande crise para o mundo compreender a necessidade de ter um governo mundial. Eu entendo que o Anticristo não vai governar todas as partes do mundo porque lhe vão fazer muitas guerras. Muitos irão resistir. E também isto está escrito na palavra da verdade no livro do Apocalipse. Mas eu ia dizendo que para a manifestação do Anticristo tomar lugar, poderá haver uma crise a nível mundial, e essa crise poderá ser aquela que causará o arrebatamento da Igreja de Cristo, que deixará o mundo no maior caos da história, sem haver quem o governe na sua maior parte. Isso um dia tem que acontecer. Podemos nós visualizar o que significa pelo menos 25% do povo da Terra desaparecer da Terra ao mesmo tempo, num abrir e fechar de olhos, conforme está escrito em 1 Coríntios 15 e verso 52. Podemos nós compreender o que significa 25% do povo da Terra desaparecer para o céu? Porque os outros 25%, 50% das virgens loucas, elas ficaram na Terra. São esses 25% que às vezes eu me esqueço de falar. Mas se 25% do povo da Terra for tirado, ao mesmo tempo, que caos haverá? Nas estradas, nos caminhos de ferro, nos aviões, nos governos citadinos, estaduais e nacionais, nos hospitais, nas clínicas, nos bombeiros, nas águas, em todas as partes que dirigem uma vida normal de uma nação ou de uma cidade, 25% a desaparecer por este mundo inteiro. Como ficará o mundo? Num caos nunca visto. E esse enorme caos no mundo se dará pelo facto de que muitos governantes e instituições de toda a ordem ficarão afetados por falta de muitos dirigentes que teriam sido arrebatados ou serão arrebatados. Então o caos mundial ficará instalado e poderá ser que surjam guerras e fomes e pestes por essa causa, de tal forma que 1/4 da população do mundo morra dessa forma, e se cumpra Mateus 24, 6 a 8. Poderá ser dessa forma? Ponto de admiração. Ou ponto de interrogação. Isso poderá acontecer dessa maneira. E é muito possível que esse caos dê começo à Terceira Guerra Mundial e que se manifeste então o homem da paz, o Anticristo, e que para governar o mundo estabelecendo a paz. Essa ideia poderá ser muito plausível. Mas esse governador mundial será morto, passado 3 anos e meio, Apocalipse 13 e verso 12. E então se cumpre 1 Tessalonicenses 5 e verso 3, que diz: pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E de modo nenhum escaparão. A paz implantada pelo Anticristo no tempo da grande tribulação vai acabar na maior tragédia da história do planeta. Daí para a frente, na história profética da Terra, virá ao mundo a grande tribulação sem par nessa história. Porque, com verdade ou com mentira,
o anticristo vai ressuscitar e então começam os graves problemas do mundo. Eu creio que esta segunda besta, ou seja, o falso profeta, dirá ao mundo que o Messias seja adorado porquanto ele foi morto e ressuscitou. Apocalipse 13 e verso 12. Então a marca da besta será imposta e serão mortos por guilhotina todos os que a recusarem. Apocalipse 13, verso 15 ao verso 8. E como já dissemos, muitos andarão fugidos, escondidos, até que sejam apanhados. Nós temos compreendido que realmente nem todos vão morrer, nem todos vão fugir ao anticristo, porque o Senhor vai levar algumas nações à guerra contra o anticristo. Entretanto, muita gente vai resistir ao governo mundial e à sua marca satânica. E muitos vão sobreviver para que no fim da grande tribulação possam entrar com Cristo para o milénio. E esses serão chamados de ovelhas, do capítulo 25 de Mateus, verso 31 ao verso 46, no julgamento das nações. Assim, e para que tudo isso possa acontecer, o falso profeta estará em controle do mundo religioso, pelo que este evento religioso de Roma, de juntar todas as religiões do mundo debaixo de uma só capa, poderá ser essa notícia de que finalmente todas as religiões são irmãos. E o mundo oficial, e o anúncio oficial, melhor dito, do novo humanismo e fraternidade mundial. Aí, segundo o que disse o próprio chefe de Roma, será anunciado o novo humanismo e a nova fraternidade mundial. O que é que estamos nós esperando neste tempo presente? Fica avisado de que estas coisas já há muito tempo que estão acontecendo pelo mundo inteiro e que vai ter o seu epílogo no dia 14 de maio de 2020 em Roma. Então, a base religiosa do mundo vai ficar assente para que todos sigam a mesma diretriz de Roma. O que é que você pode pensar acerca de cristianismo, maometanos, hindus, muçulmanos e todos mais, debaixo da mesma canopy, como diz o inglês, debaixo da mesma abóbada, a falarem dos seus deuses. Cada um tem o seu caminho para o céu. Este é que fala a verdade, aquele é que fala a verdade, aquele é que fala... Não, todos eles falam a verdade. Isto vai sair pelo mundo inteiro e não vai haver mais quem possa dizer ao mundo que só Jesus salva, que só Jesus é o caminho. Não se poderá fazer mais diferença entre cristãos, muçulmanos, budistas, hindus, etc., com todos os seus deuses, e eu creio que aí começará a proibição de que ninguém poderá pregar que somente Jesus salva e que somente Jesus é o caminho para Deus. Mas ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, acorde, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Porque eles então proclamarão que todas as religiões têm um caminho para o céu. Será o novo pacto da fraternidade humana, uma religião mundial sem Deus, e todos os deuses de todas as religiões estão certos. E misturam o cristianismo, misturam a Deus com os outros deuses. E quando isso acontece, leia em segundo livro de Reis, que você vai ver o resultado no tempo do rei Ezequias e daqueles que vieram da Síria contra ele, que pensavam que os deuses que tinham dado as terras ao rei da Síria eram iguais ao Deus de Israel. E aí começou o problema e a queda e a morte do seu rei, do rei da Síria. E a destruição do seu povo, que só de uma vez foram 185 mil soldados que um anjo destruiu. Ninguém brinque com Deus, porque não se pode brincar. Tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo se fará. Portanto, isso será para o mundo religioso o que o mundo espera, mas que para os cristãos poderá ser o começo da nova Inquisição.
e os cristãos de Cristo já não estarão na Terra. E este nível mundial, que eles proclamarão ao mundo de uma só religião, uma só igreja, irão acontecer, eu creio, somente após o arrebatamento da igreja. Embora eles estejam em fraternidade uns com os outros, e a igreja estando ainda na terra, a igreja pode ver isso, mas não pode o anticristo ser manifestado enquanto a igreja está na terra, porque a igreja resiste à sua aparição. De maneira que vamos acordar enquanto é tempo. E que para isso aconteça, Satanás, nesse homem de Roma, fará vir fogo do céu à terra à vista das pessoas, para que toda a gente crê que eles estão certos. Até os judeus vão crer que esse homem de Roma estará certo ao fazer vir fogo do céu à terra, para que creiam nisso, que é o poder de Deus, quando realmente é o poder do diabo nesse homem. E isso se encontra em Apocalipse 13, verso 11 ao verso 14. Este sinal do fogo vir do céu é semelhante ao do profeta Elias, em 1 Reis 18, 22 e 40, e por isso até os judeus serão enganados. Isso até vai levar os judeus a crerem que eles estão certos e o judaísmo está errado, porque vão ver que realmente este homem vai fazer vir fogo do céu à terra. A leitura de Apocalipse 13 revela as duas bestas, ou seja, o governo mundial político e o governo mundial religioso. E eu creio que após o arrebatamento da Igreja, essas instituições tornam-se instituições com seus planos obrigatórios no mundo. Por exemplo, a instituição religiosa obrigará pelo computador as pessoas a receberem a marca da primeira besta. Ou seja, terão de fazer um pacto de obediência ao anticristo. Isto é, um pacto com Satanás. E o facto é este, que para levarem uma vida normal têm que aderir a esse sistema computadorizado. E se o não fizerem, naturalmente não podem nem trabalhar, nem comprar, nem estar em sua casa e pagar as suas coisas a não ser pelo computador, ir a um médico, a um hospital, etc. E serão presos e mortos pela guilhotina, conforme temos vindo a falar, e escrito em Apocalipse 13, 14 a 17. E este assunto profético para o fim dos dias vem de Daniel 2 e Daniel 7, como temos vindo a falar. E esta besta sobre o mar simboliza o mar de nações, Apocalipse 17 e verso 15. Esta primeira besta é simbólica do anticristo, com Satanás dando a este homem três coisas importantes. Primeiro, dá-lhe o seu poder. Segundo, dá-lhe o seu trono. E em terceiro lugar, dá-lhe grande poderio. Finalmente, Satanás vai querer a adoração do povo e o falso profeta vai inventar aquela marca para que adorem o próprio diabo revelado no anticristo. Este assunto do governo mundial tem vindo a ser praticado, praticamente, melhor dito, a adesão de todo o mundo na chamada nova era, como disse o presidente Bush pai, que já partiu. Mas a América pôs um travão nisto. O presidente atual, o Sr. Trump, pôs um travão nisto, de não aderir ao globalismo, mas sim ao patriotismo. E muito possível, acho que é bom de compreender que a América será uma dessas nações, se for por este tempo presente, que resista ao governo mundial e à Igreja Mundial. E assim, rejeitando o globalismo em 2016, com a eleição deste presidente, a América será um daqueles que pode ficar combatendo contra o anticristo e por essa causa o presidente tem sido vaiado e perseguido de toda a forma. E assim, esta luta contra a nova ordem mundial tem trazido à pátria e ao presidente uma enorme luta política para destruírem este homem. Contudo, eu creio que Deus está neste assunto para livrar esta pátria do governo mundial e todos precisamos de orar a Deus sobre este assunto. E também, finalmente, a Inglaterra está acordando para sair da União Europeia. Será que vai sair?
Neste momento em que eu faço este vídeo ainda não saiu completamente, embora já tenha querido sair por 3 vezes. Vamos ver como fica. Sair do Império Romano restaurado, a sua saída não tem sido fácil. Este é também um facto. Para entrar na chamada União Europeia, tudo tem sido fácil. Mas para sair dessa prisão diabólica, dá muita luta. Mas o fim, somente Deus sabe. E agora, para terminar, resta-nos aguardar essa data de 14 de maio de 2020 e orar a Deus que nos dê entendimento e discernimento sobre estes projetos humanos e religiosos. Contudo, somente Deus sabe se realmente a Igreja chega também a essa data. É possível que chegue e ainda passe, porque é possível que nesse dia o Anticristo não seja apresentado ao mundo. Finalmente, é como o chefe de Roma anuncia o plano da fraternidade humana, que para nós cristãos de Cristo significa o mundo organizado sem Deus. Significa para nós cristãos de Cristo o mundo organizado sem Deus e religiosamente. Sem Deus, sem Jesus e sem a salvação, porque vão misturar todas as religiões e fazer só uma religião universal. E há muitos séculos que Jesus disse que o povo diria, há muitos séculos que o Senhor Jesus disse que o povo diria: não queremos que este reine sobre nós. Lucas 19, verso 14. E as religiões juntas e o humanismo juntos a nível mundial é o princípio da destruição. Entretanto, a grande Babilónia e suas prostituições espirituais será destruída, conforme está escrito em Apocalipse 17, 15 a 18. E é a parte política que vai dar cabo da parte religiosa. E há muitos séculos que Deus avisa os sinceros: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, verso 4. E em terceiro lugar, e para finalizar, terceiro aspecto, Israel no tempo do fim. Um dos grandes sinais proféticos que se cumpre nesta geração para nos indicar o tempo do fim é a nação israelita, mais conhecida pelos judeus, que por 1878 anos andaram em cativeiro pelo mundo e ser destruído aos milhões e voltaram à terra prometida. E Jesus falou figuradamente sobre esta restauração na parábola da figueira que rebentaria os seus ramos, em Mateus 24, 32 e 35 e Lucas 21, 29 a 33. E lá está a figueira no seu lugar, com folhas, e não pode dar fruto até que Jesus venha pela segunda vez e ponha os seus pés no Monte das Oliveiras e ele seja dividido em 2, etc, etc. E disse que aquela geração da figueira que dava os seus ramos, não havia de passar sem que tudo acontecesse. Israel voltou à sua pátria em 1948 e já lá vão 72 anos. E agora se tem cumprido neste povo as profecias de Ezequiel e outras naturalmente, Ezequiel 36 e 37, na visão dos ossos secos. Israel ressuscitou. E queremos que estamos vivendo os últimos dias da hora da graça, não só por Israel, mas também pelas palavras que Jesus Cristo disse que os tempos da vinda do Filho do Homem seriam semelhantes aos tempos de Noé e aos tempos de Lot. Também isto podem ver nos nossos programas na internet. E agora, lembremos disto. Afirma-se que este Papa de Roma também quer se aposentar devido à sua idade. Afirma-se também que ele só tem um pulmão. E realmente as pessoas chegam a uma certa idade que não podem mais. Afirma-se que ele disse que se queria aposentar. E perguntamos, sendo que o falso profeta terá que estar nesta organização mundial 7 anos, perguntamos a este homem, o falso profeta, ou se brevemente outro personagem tomará o seu lugar após ele organizar a religião mundial. Jesus mandou-nos vigiar. Não sabemos tudo, esperamos, mas sabemos que estas coisas vão acontecer.
e tu e eu ficamos avisados de que estas coisas estão tomando o seu lugar, é um aviso divino para buscarmos a misericórdia do Senhor enquanto se pode achar. Aonde você estiver, procure uma igreja evangélica, aonde se ministra o novo nascimento espiritual e procure do pastor saber aquilo que deve fazer para ser uma pessoa salva. Realmente, para ser salvo, basta crer e confessar os seus pecados a Deus e confessar que Cristo Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou e que há de vir outra vez. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.